vez retornando ao centro de oração. Estava com saudade. Eu costumo dizer que aqui é o lugar de socorro. E eu estava pensando, eu disse em casa, meu Deus, eu queria orar mais sossegado, porque às vezes em casa não tem como. Aí de manhã os meninos estavam na escola. Aí quando chega a tarde, meu Deus, eu queria me recolher para orar. Aí um joga a bola para lá, joga para cá, não sabe uma coisa, eu vou para a igreja. Aí eu orei em casa, de manhã eu vou para a igreja no início da tarde. E aqui é um lugar de socorro. E de repente eu fiquei pensando em Deus, e disse, meu Deus, se eu receber a oportunidade, qual é a palavra que eu vou ler para o teu povo? E eu ali orando, Deus colocou uma palavra no meu coração. Aí Deus disse ao meu coração, diga que eu cuido. Diga que eu cuido. Você veio no lugar certo. Ele tem socorro para a tua alma. Ele tem socorro para o aflito, para a alma aflita. Ele tem socorro. Ele é o teu socorro nesta tarde. Ele é o teu socorro. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, de número 46. E eu disse, meu Deus, eu não preparei nada dentro desta palavra, mas é Ele que nos dirige, é Ele quem fala aos nossos corações. E diz assim: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o ar, ele corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fico feliz pela vida das irmãs, irmã Fiane, irmã Maria, irmã Josilete, irmã Juliane e as demais irmãs que aqui, a irmã mãe do Lucineide, a esposa do Valmir também, irmã Maria do Carmo, essas irmãs e as demais irmãs, que são muitas, vêm aqui, irmãos, toda quinta-feira, orar, interceder pela igreja, pela vida do povo de Deus. E você, nas nossas orações, ajudem também essas irmãs. Orem também por elas, porque grande tem sido as investidas, mas o Senhor tem conservado de pé. Amém? E a palavra de Deus é essa: descanse o seu coração. Deus, Ele é o nosso refúgio. O que Ele é para você nesta tarde? O que Ele é para você?
que Ele é? Ele é o teu amigo, Ele é o teu conselheiro. O salmista Davi disse aqui, e o salmista, no caso aqui, são os filhos de Coré. Eram 3, Assi, Eucana e Abiasaf. Aí eles disseram aqui: Deus é o nosso refúgio. Para o que eles estavam passando, eles viram em Deus ali? Não, Deus é o nosso refúgio. No momento de aflição, no momento de calamidade, nós podemos nos abrigar em Deus. Mas eu pergunto para você, o que é que Ele é para você? No momento que você está passando, o que é que Ele é para você? Quem sabe até você está precisando de um amigo. Ele é o teu amigo fiel. Quem sabe até você está precisando de um conselho. Ele é o teu conselheiro. Revele para Ele os teus segredos desta tarde. Revele para Ele as tuas inquietações. O que é que está te trazendo a paz? Te tirando a paz. O que é que está te tirando a paz? O que é que está te deixando inquieto, inquieta? Revele para Ele. Ele é o seu amigo. Ele é o seu conselheiro. Ele é o teu ajudador. Revele para Ele. O salmista ele diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbem. As águas aqui fala das dificuldades. As águas, ela fala das adversidades que vêm sobre as nossas vidas, que veio sobre Jó, ao ponto de até a esposa de Jó olhar assim para ele e falar assim: amaldiçoe esse Deus e morre. Jó, você é um homem tão justo, um homem tão assim, que está passando por tudo isso. Os amigos de Jó foram tentar dar conselhos a ele, e chegou até aquele momento levantando, quem sabe até calúnia de Jó. Você está passando por isso, quem sabe até porque você pecou, e outras coisas mais. E Jó poderia muito bem, quem sabe até ter perdido até a sua fé. Mas Jó pega e diz assim: ainda que ele me mate, nele eu vou esperar. Ainda que ele me mate. Jó, em outro determinado momento, ele diz: ao cheiro, a mesma árvore cortada, ao cheiro das águas, ela vai brotar de novo. Sabe qual era a lição que Jó estava dizendo para a gente? Que quem sabe cortaram o caule da árvore, mas a árvore tem raiz. Você tem raiz. Você não morreu até hoje porque você tem raiz. Quem sabe até já viu até vontade de se matar, tanta coisa que veio na sua mente, mas é Deus que cuida de você. É Deus que tem guardado você. E você chegou até aqui. Aqui é o lugar de socorro. Não tome decisão precipitada, não. Não tome decisão precipitada. Existe um Deus que cuida de nós, que cuida do seu povo, que cuida da sua igreja e que cuida de você. Se você contar a sua história para mim, ou contar para qualquer pessoa aqui, quem sabe até alguém não vai lhe entender. Mas conte para o Espírito Santo. Ele é seu amigo fiel nesta tarde. Conte para Ele, conte seus dilemas, suas dificuldades, seus problemas. Ele é o nosso amigo. Aí o salmista ele disse também: Deus, no versículo 5, Deus está no meio dela. Deus está. Ele está na sua frente. Ele está na nossa frente. Não há por que temer. Não há por que recuar. A Bíblia diz que o povo de Israel andava em meio ao deserto. Olha para aí, em meio ao deserto. Mas a Bíblia diz que quem ia na frente do povo era o Senhor. O Deus ia como uma coluna de nuvem na frente deles. E o povo era refrigerados por Deus. À noite
uma besta fera, mas a Bíblia diz que Deus era como uma coluna de fogo, para não deixar que nada tocasse no povo, que nada afligisse o povo. Eu quero dizer mais uma vez, estou aqui como profeta de Deus, o Senhor, Ele cuida de você e cuida dos teus. Ele cuida de você. Não se desespere, nada está perdido, ainda há esperança para a árvore mesmo cortada, mas ainda há esperança. Nem tudo está perdido, há esperança. A última palavra não vem do homem. A última palavra na sua vida e na vida dos seus, ela vem de Deus. Então, se Deus não deu a última palavra, ainda tem esperança. Se Deus não deu a última palavra, ainda tem esperança. Aguarde, descanse. Deus, olha o início dos Salmos. Deus é o nosso refúgio. Você veio no lugar certo. Você veio se refugiar no lugar certo. O Senhor, Ele cuida dos teus. E o salmista, ele continua. Ele diz assim, no versículo 7: o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. A nossa dirigente aqui, a irmã Viviane, ela citou um exemplo interessante aqui no livro de Lucas, onde os dois discípulos no caminho de Emaús estavam se afastando de Jerusalém. Jesus ia do lado e eles não perceberam. No final, eles começaram, depois que Jesus não partiu o pão, que Jesus subiu, eles disseram: Ele estava conosco. Ele estava conosco. Não ardia nos nossos corações, no meu ardia, o outro, no meu também ardia. Então Jesus andou conosco, Ele estava conosco. Eles não sabiam. Por isso que o texto aqui, ele fala várias vezes: o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele está conosco. Descanse o teu coração. Ele é paz nesta tarde para a tua alma. O Senhor dos exércitos está conosco. Na certa feita, uma dirigente do Ciclo de Oração, antes de sair de casa, ela tem o costume de orar com a sua família. Orar e depois seguir a viagem. Ia resolver as coisas do dia a dia. E de repente, nesse dia, quando a família estava orando, Deus falou entre um deles. Eu não sei se foi filho, se foi um esposo, mas que Deus ia dar um livramento à família. Deus ia dar um livramento à família. Deus ia dar um livramento a ela. E de repente, ela ia levar logo mais à tarde os filhos na escola e em seguida ia para a igreja. E de repente ela, na cidade, dirigindo, naquela correria, e ela levou os filhos na escola e aquela correria, de repente a igreja era tipo em um local mais afastado, dava a aparência de um interior. Levou os meninos na escola, aquela correria no trânsito. Quando ela foi chegando na estrada que vai dar para a igreja, ela olhou aqui uma ponte lá na frente, mas antes ela já parou o carro e já disse: Jesus, se o Senhor falou hoje que ia me dar um livramento, então o Senhor já me deu, porque o trânsito é complicado, eu tenho medo de andar nesse trânsito, então o Senhor já me deu, muito obrigado. E de repente não era isso que Jesus queria fazer, ele queria fazer muito mais. Aí a história diz, quando ela seguiu mais adiante, no início da ponte, dois bandidos, um de um lado, outro do outro, e um tentando abrir a porta aqui e não conseguia, era como se a porta estivesse travada. Aí o outro pegou nos dois braços dela
ela devagarzinho, a rua esburacada, e chegando na ponta, e ela disse: meu Deus, e agora? E gritou: Jesus! Quando ela grita, um menino aparece lá atrás, e o menino disse: irmã Maria, eu vou para a igreja com a senhora. E já viu o menino correndo. Quando o bandido olhou aqui, o outro que viu o menino, sumiu. Ela disse: oxe, quem é esse menino? Quem é esse menino? Aí ficou olhando, parou o carro e ficou só aguardando. O menino veio. Aonde o bandido não conseguiu abrir a porta, o menino abriu. O menino abriu a porta. Quando o menino abre a porta, o menino se senta e diz: siga adiante, vamos para a igreja. E ela seguiu com o carro. E ela disse: meu Deus, que mistério é esse? Que coisa é essa que eu ainda não estou entendendo? Mas o texto diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Nada vai acontecer. E de repente ela seguiu a ponte. Quando ela chega do outro lado, o menino disse: eu vou ficar, eu vou descer. Quando ela olhou, já tinha descido sem abrir a porta. E ela foi em direção ao círculo de oração, chega lá, orou, e ela disse: irmão, Jesus andou comigo, Jesus andou no meu carro, o Senhor está conosco, nada vai acontecer, não tenha medo, no final vai dar tudo certo. E o salmista Davi, no versículo 10, e o salmista, os filhos de Coré, no versículo 10, ele diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. No versículo 10 eu vou repetir de novo, ele diz: aquietai-vos. Muitas vezes o ser humano, ele quer levar no seu braço, ele quer fazer do seu jeito, até onde ele pode, ele quer resolver, ele quer fazer. Mas o texto está claro. Deus está falando para ele: aquietai-vos, se aquiete. Se você for inventar de fazer, vai dar errado e as coisas não vão sair perfeitas. Se aquiete, porque quem vai fazer tudo isso é Deus. Não tome decisão precipitada. Sabe o que era que o salmista Davi estava falando quando ele disse: aquietai-vos? Ele está dizendo: a posição de comando, o lugar de comando não é seu, o lugar de comando é de Deus. Quem senta no lugar de comandar é Deus, não é você. Muitas vezes o pai, muitas vezes a mãe, nós muitas vezes queremos tomar a força, queremos fazer: não, mas é assim. Não é assim. Não, mas você é mole. Deixa eu ser mole. Deixa eu ser. Quem cuida de você, quem cuidou de você até hoje e cuida até agora, é o Senhor. Descanse. Ele vai colocar tudo. Guarde isso. Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Tem coisa para lá, tem coisa para lá, tem coisa adiante, tem coisa lá atrás, mas Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Tudo no seu devido lugar. E o salmista ainda encerra dizendo assim: o Senhor dos exércitos, no versículo 11, está conosco. Mas por que tantas vezes? Porque nós somos falhos e muitas vezes esquecemos, e muitas vezes não confiamos. Mas ele repete tantas vezes no versículo 7, no 11, e ainda tem outro texto: o Senhor dos exércitos está conosco. E é dos exércitos, viu? É o Senhor dos exércitos. Dos exércitos é porque é o general de guerra, é ele que guerreia, é ele que está à frente. Ninguém fica de pé diante dele, diante do seu poder. No livro de
Jó disse que ele tomou os raios e relâmpagos em suas mãos. Ele chama cada estrela pelo seu nome. Ele mede os céus a palmo. Ele pega toda a água do mar e coloca na concha das suas mãos. A Bíblia diz que quando o mar estava revolto, que Pedro e os discípulos começaram a ter medo, a Bíblia diz que ele veio por cima. O mar são os problemas, as dificuldades, quer te sufocar, quer tirar a tua paz, mas ele vem por cima do mar. No livro de Cantares diz que as muitas águas quer afogar o amor. O amor aí nós colocamos como o amor de Deus. As muitas águas, os problemas. Mas ele não vai afogar. Os problemas não vão afogar. Descanse. Saia daqui com esta palavra no seu coração. No seu coração. Porque o Senhor, Ele é a nossa paz. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.